pessoal, a gente está com o Léo aqui, nosso amigo da comunidade, né? Hoje a gente vai entrevistar, não o vereador, vai bater um papo de amizade, de comunidade com o Léo. Leonardo Pereira Ribeiro, né? Léo, o que você tem para nós hoje, filho? Bom, cumprimento a todos que estão nos assistindo. É uma honra muito grande estar presente aqui com o grande amigo José Ronaldo, conhecido por todos carinhosamente, né, como o querido Zezinho, essa pessoa extraordinária, esse homem de Deus e essa família, né, abençoada. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, conversando um pouco do nosso dia a dia, da nossa vida. Não tem como deixar de falar da política, né? Não tem. Mas estamos aí à vontade e aberto aí a um bate-papo sadio. Falando da sua vida mesmo, cara, sua infância, onde você nasceu, sua família, sua criação. Saudade, viu? Sua mãe até. Mamãe é extraordinária. Minha rainha. Olha, Zé, eu sou nascido e criado aqui em Pedro Leopoldo, sempre morei na região norte, nunca morei em outro lugar. Mesmo falando, né? Já falaram que eu tenho até casa em condomínio lá em Lagoa Santa. Eu estou procurando essa casa, porque às vezes eu tenho essa casa lá e não estou sabendo, mas nunca morei em outro lugar de Pedro Leopoldo que não seja na região norte. Morei no Dom Camilo, morei no Felipe Cláudio, morei na Lagoa e hoje moro no bairro Ibisco, ali do lado da garagem da prefeitura. Nascido no dia 27/2/1974, hoje estou com meus 48 anos de idade, graças a Deus bem vivido, filho da minha rainha Iria Pereira Ribeiro e do meu rei Roberto Anastácio Ribeiro. São os meus presentes que Deus escolheu para me enviar a esse mundo, os meus amados pais. E tenho minhas duas bênçãos, são minhas amadas irmãs, a Elisângela Pereira Ribeiro e a Viviane Pereira Ribeiro. Então essas são as minhas irmãs. E eu tenho muitos ciúmes delas. São o meu esteio hoje. Então, graças a Deus, uma vida bem vivida. Trabalho desde os meus 10 anos de idade. Com 15 anos eu tive a primeira assinatura na minha carteira. Robson Pimentel, assinatura, eu trabalhava no supermercado. A primeira assinatura que eu tive foi do Robson, e daí para lá, graças a Deus, a vida não me deixou faltar serviço. Nessa vida eu falo que eu já fiz de tudo um pouco. Eu trabalhei de vaqueiro, de açougueiro, roçando pasto, plantando milho e feijão, trabalhei em posto de gasolina de frentista, em boteco, e tive o prazer de trabalhar dentro de uma grande empresa, né, a Cimento Cauê, hoje considerada a Intercement, durante 17 anos, 4 meses e 2 dias. Entrei no dia 1º de agosto de 95 e saí no dia 2 de janeiro de 2013, depois de ter sido contemplado com uma vitória bacana nas eleições de 2012, onde eu ganhei o meu primeiro mandato para representar a nossa população. E é uma honra muito grande. Hoje, né, estamos aí no 3º mandato, sendo reeleito em 2016 o vereador mais bem votado da cidade. Fui eleito em 2012 com 1.403 votos, fui reeleito em 2016 com 1.132 e fui reeleito agora de novo em 2020, também o número 1 da cidade, com 1.538 votos, aumentando 406 votos de 2016 para 2020. Tenho um carinho muito grande por Pedro Leopoldo, amo a cidade que moro. Agradeço a Deus a oportunidade que Ele tem me dado de representar a nossa população. Não é uma missão fácil, viu, Zé? Te falo que é árdua, porque eu costumo falar que, às vezes, a ingratidão ela é impregnada na carne do ser humano. Mas nesse mundo nós não podemos fazer nada esperando o retorno do ser humano. Que possamos sempre, sim, servir o próximo, fazer o bem, mas que a nossa recompensa venha do Senhor, que é Ele que nós servimos. Imagina. Quando você começou a trabalhar com uns 10 anos, você imaginava um dia ser vereador? Não imaginava, você acredita? Não era meu sonho de infância. Você era criança, era normal sonhar ser vereador? Deixo bem claro que já tinha recebido outros convites, né? Nunca aceitei, porque eu tinha tenho um tio, né, que toda a vida colocou o nome dele em apreciação, que é o Juscelino, irmão do meu pai. Ele nunca teve oportunidade de ganhar e eu nunca iria entrar contra o meu tio.
É tanto que quem me convenceu a colocar o meu nome em apreciação pela primeira vez, em 2008, foi o meu cunhado, o Anderson, casado com a minha irmã caçula, casado com a Viviane. Ele chegou para mim e falou comigo assim, como nós havíamos conversado aqui, né? O meu aniversário, toda a vida era um aniversário que as minhas amizades sempre lembravam de mim e a casa sempre enchia. E aí ele falou comigo assim, por que você não entra para política? Por que você não coloca seu nome para vereador? Eu disse, não tem pretensão nenhuma. Estou bem dentro da Cauê, estou trabalhando, né, acompanho a política aí, mas não tanto assíduo. Nunca tinha ido numa reunião de Câmara. Já tinha ido... Esse assunto? Hã? Te interessava esse assunto político? Eu toda a vida fui enganado. Eu vou te dar um exemplo. Em 2004, em 2001, quando o Tadeu ganhou as eleições pela primeira vez em Pedro Leopoldo, eu votei em Ademir, na reeleição de Ademir. Nunca tinha votado em Tadeu. E aí Ademir perdeu. Tadeu ganhou e fez um trabalho bacana, politicamente falando. E ele conquistou o meu voto com trabalho. Ele fez um trabalho excelente, principalmente para a região norte. Pavimentou Dom Camilo, Teotônio Batista, Felipe Cláudio I, Felipe Cláudio II, revitalizou as praças, a cidade era limpa, organizada. Ele fez um trabalho que mereceu a minha confiança. Ele ganhou o meu voto com trabalho, sem nunca ter nem conversado com ele, nunca ter nem cumprimentado ele. Eu fiz campanha para ele em 2004. E ele perdeu para Marcelo a reeleição dele. Né, mesmo tendo feito o trabalho que fez. Sim. Você vê como é que a política, às vezes, ela é ingrata. Né? Então, a partir daí, eu comecei a acompanhar o Tadeu. Na época que ele perdeu a reeleição, foi a primeira vez que ele teve o meu voto. Aí, em 2008, eu aceitei o convite do Anderson, fui no meu tio Juscelino, pedi ele permissão, perguntar para ele se ele colocaria o nome dele em apreciação. Ele falou comigo que não, e que ele viria como vice-prefeito de Doutor Hélio. Então eu falei, Garotinho, então eu posso colocar o meu nome em apreciação? Ele falou comigo, pode pôr, mas eu não vou apoiar o senhor não, eu vou apoiar Tadeu e Sálvio. Era Tadeu de prefeito, professor Sálvio de vice. E ali começou o meu pontapé na política em 2008. Só que eu trabalhava em horário administrativo, de 7 às 17, de segunda a sexta, e às vezes tinha final de semana, ou no sábado ou no domingo, eles me buscavam para trabalhar. Eu não tive tempo de fazer uma campanha assídua, uma campanha intensa junto à sociedade. E com essa falta de tempo, muitos amigos não ficaram sabendo que eu seria um candidato. E o meu cunhado Anderson, quando ele me convidou e conseguiu me convencer a pôr meu nome em apreciação, ele falou comigo assim, se você tiver 300 votos, nós sabemos que você tem possibilidade de ser vereador um dia. Não precisa de você ganhar. Nós temos que ver a sua aceitação. Vamos medir a temperatura. E sem fazer uma campanha intensa, divulgar mesmo o meu nome, eu tive 416 votos. E eu fiquei feliz. E aí passou-se a política, os meus amigos que viram que eu tinha sido candidato e não ficaram sabendo do meu nome, começavam a me ligar, encontravam comigo, pô, você foi candidato, não falou nada, você não vai desistir não, né? Na próxima você tá de novo. E foi 4 anos com as minhas amizades me cobrando. E aí, em 2012, eu voltei. Vim novamente, coloquei o nome em apreciação, fui para o partido que eu queria, que era o PMDB na época, hoje se fala MDB, e fui o segundo vereador do partido e o terceiro, no geral, mais bem votado na cidade. Eu saí de 416 votos e fui para 1.403 votos. E daí para lá, iniciou a nossa caminhada política na cidade, e que já foi coroada 3 vezes, né, 2012, 2016 e 2020, com a votação sempre acima de 1.100 votos. Então, você concorrer, igual nessa última eleição, foram 211 candidatos. Você concorrer com 211 candidatos e Deus te colocar lá em primeiro lugar novamente, é muito prazeroso. É uma missão mesmo. É uma missão. Eu falo que é uma missão. Hoje eu tenho um trabalho intenso na saúde, eu tenho um trabalho intenso na dependência química e faço o meu trabalho de vereança. E aqui, Léo, qual a sensação, cara? Primeiro dia de mandato, chegou, é você mesmo. Eu imagino que seja com as medidas proporções como do filho da gente nasce, né? Cara, assim, agora é muito prazeroso. Aqui, né? É muito prazeroso. E, como se fala, né? A quem mais será dado, mais será cobrado. É uma responsabilidade, a vida muda muito.
Eu adoro esse traje que você está me vendo. Bermuda, chinelo ou camiseta. Né? Eu não sou um cara da roça, sou um cara nascido na roça, sou das raízes, né, dos meus avós, tanto paterno quanto materno. E fui criado na simplicidade, na humildade. Meu pai tinha 4ª série de grupo, minha mãe também, mas fizeram de mim o homem que sou hoje. E quando se senta numa cadeira de vereador, você é uma autoridade dentro da cidade, você passa a ser uma autoridade dentro da cidade. Mesmo muitos às vezes não respeitando, mas você é uma autoridade dentro da cidade. E passa a representar. Por que eu saí da Cauê na época? Eu pedi para ser mandado embora. Eu não tinha necessidade de sair. Só que aquilo que a gente aprende de berço, que o homem tem que ter palavra, tem que ter princípios, que nós aprendemos, como é que eu sentei em vários sofás no decorrer da minha caminhada política, pedindo voto, para representar a população, e na hora que a população precisasse de mim, eu estaria dentro da empresa trabalhando, às vezes eles não iam conseguir nem falar comigo. Então eu não sou um representante deles. Né? E quando eu ganhei, eu cheguei para minha gerência e perguntei se eu poderia dar sequência no meu trabalho de vereança dentro da flexibilidade que precisasse. Eles falaram que não, que eu teria que cumprir o meu horário dentro da empresa, normal e tal. Eu enjeitei uma vaga de supervisor para manter o meu nome e apreciação. E eu fui e falei com eles, então, a partir de janeiro eu preciso que a empresa me desligue. Eu preciso ser mandado embora. Eu não quero pedir conta. Entrei pela porta da frente e quero sair pela porta da frente. Já são quase 18 anos de empresa e eu gostaria de ter o meu acerto em mão, porque para mim faz falta, pode não fazer falta para vocês. E na época eles não estavam mandando ninguém embora, quem quiser sair tinha que pedir conta, mas a vida, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então se você planta boas sementes, você vai colher bons frutos. E eu toda a vida fui um funcionário aplicado, e eles... Pode ficar tranquilo, Leozão, que nós não iremos te prejudicar. Se é isso que você quer, nós vamos fazer o possível. Conversei com o meu gerente, com o meu coordenador e com o meu supervisor. Foi uma reunião nós 4. E realmente eu tomei posse no dia 1º de janeiro de 2013. No dia 2 de janeiro eu ia pegar serviço às 15 horas, seria a minha segunda tarde, que no dia da posse também eu estaria pegando às 15 horas, né? Eu não trabalhei, que eu fui para a posse de vereador. Quando eu cheguei para pegar às 15 horas no dia 2 de janeiro de 2013, eles já estavam com a minha demissão em mãos. Aí meu supervisor me chamou, me agradeceu. Eu fiquei das 15h30 aproximadamente até 19 horas despedindo dos colegas de fábrica, com homens velhos chorando, pedindo para mim não ir embora, para mim não sair. Foi quase 18 anos e vários pais de famílias eu tive a oportunidade de indicar e lá ficaram. Né, meus 2 cunhados e várias outras pessoas que entraram pela CESA, que entraram na Suprema, e tudo foram indicações nossas. Então Deus me privilegiou para poder levar o pão de cada dia para a mesa de muitas famílias através de indicações lá dentro. Então o pessoal tinha um carinho muito grande comigo. Então tinha funcionário que me respeitava mais do que respeitava o supervisor deles. E eu lá dentro era um severino, eu fazia de tudo. Eu tirava férias de supervisor, eu mexia com forponto. Não tem ainda. Eu conheço muitos que trabalharam com você na Cauê e eu vou falar para você. Graças a Deus. Falam com orgulho. Né, isso é prazeroso, porque... Você assumir a liderança de estar na frente, você assumir a responsabilidade na frente deles. Eu falo que ser gestor, você vivencia isso na pele, não é fácil. Mexer com o ser humano, o supervisor falava comigo, Leozão, não tem faculdade, nasce com o dom. Você tem o dom de mexer com as pessoas, com o ser humano. As pessoas nunca é fácil. As pessoas tiram leite de pedra para você se deixar. Mas é prazeroso. É prazeroso. Você sai com um sorriso no rosto. Nossa Senhora. E a pessoa, ela hoje, muita gente acha que o reconhecimento é só financeiro. Não é. Eu vou te dar um exemplo de um grande amigo, Nilton Efigênio. Ele tem apelido de Grilo. Camarada, amigo e irmão, extraordinário. Mora lá em Ferreira. Trabalhou comigo dentro da Cauê, ele era lubrificador. E ele fazia um trabalho de inspeção também, ele era um inspetor da área. Não tinha obrigação, ele estava lá para lubrificar os equipamentos, mas à medida que ele estava fazendo as lubrificações, ele tinha ouvido, né? Ele ouvia o funcionamento, ele chegou a salvar um elevador uma vez de cair. O elevador estava preso por 3 ou 4 parafusos.
Mancal, disso, daquilo. E eu simplesmente fiz um reconhecimento para a gestão, para o gerente de manutenção, que ele respondia, parabenizando ele, que aquele funcionário, além de fazer a sua função de lubrificação, ele estava fazendo uma função de inspetor e salvando muitos equipamentos de ficar semana quebrado. Inclusive, aí você tem o elevador, fiz o elogio e tal, e enviei. O supervisor, o gerente deles, imprimiu e leu no DDS, na frente de todos os colegas. Ele chegou no painel comigo trabalhando com o olho cheio d'água, que ele tinha tantos anos de empresa, trabalhou na Soicom, e que ninguém nunca tinha tido um reconhecimento dele. Então isso é prazeroso, né? O ser humano ele é movido por reconhecimento, e todos nós temos as nossas lutas, os nossos problemas diários, e nem todos sabem deixar eles aqui fora, muitos levam para dentro da empresa. E aí você tem que ter a sabedoria de contornar, de ouvir, de tentar ajudar, porque os problemas só mudam de endereço. Todos nós temos. O problema é que você passa assim, você tem aqueles críticos demais, tem uns que você passa as 3 caras, não é problema, né? Não. Justamente. Então, aí Deus tem que te dar a sabedoria para poder saber lidar com todos eles e contornar a situação e tirar a produtividade do cara. Porque se você for simplesmente só julgar, é muito fácil, né? Imagina então, hoje então, né, Léo? Porque antes era uma empresa, né? Hoje é a população toda. O número de funcionários. Hoje quase 70 mil habitantes. Eu já considero que Pedro Leopoldo tem uns 70 mil habitantes. Os pedidos inusitados que você deve receber para esses caminhos fora, cara. Porque todo mundo pensa que o vereador Zé Ronaldo, você não pastor, tem. É o padre, é o cara do dinheiro, é o que vai construir sua casa, pagar sua conta de luz. Cara, você não tem noção. Já tive gente que chegou na minha frente, chegou uma dona na minha frente, eu vou me privar de citar nomes, e ela falou para mim assim: eu preciso reformar a minha varanda, morar à frente da minha casa e arrumar o meu banheiro. Eu vim cá saber o que você pode fazer para me ajudar. Aí eu perguntei para ela assim: senhora tem casa? Eu tenho a minha casinha lá, estou precisando de reformar. A senhora tá melhor do que eu que pago aluguel. Eu jogo um dinheiro no lixo todo mês, eu não tenho nem casa, só tá melhor do que eu. Entendeu? Infelizmente isso não está ao meu alcance, né? E a gente tem que saber, até o não, você tem que dar ele na brincadeira, levar ali, porque se você for olhar, porque eu trabalho de uma forma, eu faço muita coisa ajudando a nossa população, que não é responsabilidade minha fazer como vereador, mas possamos fazer como irmãos em Cristo, que é servir o próximo, que é ajudar dentro daquilo que Deus nos dá condições. E a gente tenta fazer. Na verdade, né, Léo? A sociedade não tem clareza do trabalho do vereador, né? Porque foi muito mal educada no passado, né? O assistencialismo, a compra de voto, né? Isso, entendeu? Então, infelizmente, hoje a população acostumou com isso no passado. Então, isso para você tirar da noite para o dia, hoje já diminuiu bastante. Teve uma outra senhora que chegou lá com 3 contas de luz e 2 de água. E eu estava na carteira com 2 de água e 1 de luz vencida. Aí eu peguei, tirei as minhas também que estavam vencidas e pus em cima da mesa. Falei assim: vamos fazer um pacote. Vamos juntar tudo aqui. Vamos juntar tudo aqui, eu pago a metade, só paga metade. Eu te ajudo, você me ajuda, que eu também estou com as minhas aqui vencidas para poder pagar. Porque o pessoal, sabe, eles acham que o vereador tem um rio de dinheiro, que a gente ganha 15 mil. Já teve gente que falou que o vereador ganha 20 mil reais. Tem vereador, ganha 12 mil reais, mais ajuda de custo, mais verba disso, quem dera. Eu não tenho vergonha de falar o salário do vereador, não, porque ele está no site de transparência. Qualquer cidadão que entrar no site de transparência vai ver lá o salário da prefeita, da vice-prefeita, de secretariado, de funcionários, de vereadores. Hoje, o vereador de Pedro Leopoldo hoje, ele tem um salário bruto de R$ 9.450. Esse é o salário bruto de um vereador de Pedro Leopoldo hoje. Tirando aí você tira aí imposto de renda, INSS, porque o vereador também contribui para poder aposentar futuramente. Então o vereador pega aí 7.800 líquido, aproximadamente isso. 7 mil e pouco, não chega a dar 8 mil.
sabendo que se você estivesse dentro da empresa... O salário seria só seu. Esse salário não é só seu, não. A grosso modo falando, exatamente. Você roda muito... Pelo seu nível de inteligência, de perfil, você teria um salário muito maior que esse. Não, eu citei aqui durante a nossa conversa que eu saí da Cauê enjeitando uma vaga de supervisor. Na época, com salário de 10 mil. Imagina. Com direito a convênio médico 100% pago pela empresa. Fora as mordomias. Participação de lucros e resultados. Né? Então, quando eu trabalhava na escala francesa, eu trabalhava 6 dias e folgo 4. Deixa eu sair para rua fora hoje, durante a semana, desse jeito aqui. Uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, eu chegar no centro de Leopoldo de chinelo e de bermuda. Aliás, que vida boa é essa? Eu tinha 4 dias de folga, eu jogava meu videogame, depois eu vendi meu Xbox, eu não sei o que é pôr a mão numa maneta para jogar um futebol na televisão ali, brincar. Eu brincava com meu menino e tal, não acabou, não tem esse tempo mais. Eu mal assisto um filme e olhe lá. Entendeu? Então acabou. Tem dia que eu pulo da cama 20 para as 4 da manhã, 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, eu vou chegar em casa às 11 horas da noite, quase meia-noite, para levantar cedo no outro dia de novo. Mas você acha, Léo, que essa sociedade hoje em dia, essa garotada mais nova, 20 e poucos anos, tem mais consciência de política ou tá? Olha, hoje nós temos um acesso, né, à famosa rede social, que ela tanto ajuda quanto prejudica. Porque as famosas fake news destroem a vida política de muitos. Tá aí para poder manter a informação? Tá sim. Mas tem muitos que usam ela de forma errada. Desinforma, coloca ali muitas mentiras. E muitas dessas mentiras, às vezes, com o tempo que ela foi colocada, por uma eleição, por exemplo, não dá tempo de reverter. Cola, né? Cola. Vai como verdade. Quando a população vê que aquilo era mentira, já era. Já passou. Né? Mas o jovem de hoje, ele está assim, mais interessado, ele tem acompanhado, ele tem questionado, ele tem criticado. A gente falou que tinha muito aquela botina, né? Troca da botina. Te dá um par e depois pega outro. Você falou que hoje em dia já tem menos. Você acha que é consciência da sociedade ou o povo está meio desligado de política? Eu vou dar um exemplo. Hoje nós temos um vereador lá, que é do Patriotas, que é o Matheus. O Matheus era um cara que ele batia no político 24 horas. 24 horas. E Deus deu ele a oportunidade de ser um representante do povo, de estar do outro lado da cadeira. E ele viu a diferença. É um cara que é um cara que fez a minha mãe chorar, fez a minha mãe derramar lágrimas, mas é um cara que hoje é companheiro, ele senta do meu lado no plenário. E é um cara que eu tive o prazer de ouvir da boca dele, né, que eu sou uma grata surpresa, que ele se surpreendeu muito com o meu trabalho, que ele não imaginava que fosse da forma que é. É um cara muito inteligente, um cara sério, né, e no passado ele via o político com outros olhos. E eu tenho certeza que hoje a avaliação dele é completamente diferente. Eu, particularmente, tenho muito medo desses políticos que só faz barulho. Faz barulho demais, pipoca história depressa, mas somos depressa. Somos depressa. O povo não precisa de barulho, o povo não precisa... Solução. Né? Solução. O povo precisa de alguém que chegue e faça. De tapinha nas costas, de promessa, de vídeo, disso, daquilo. A população está escaldada. A população quer ver resultado. A população quer ver números. Quando eu falo em números, o coração até aperta, sabe, Zé? Porque quando eu lembro de nós termos aprovado um projeto no final de 2020, aonde esse projeto deu condições de fazer um empreendimento na nossa cidade, que era a vinda da Heineken, que geraria aproximadamente 10 mil empregos, diretos e indiretos, que levaria aos cofres públicos anual aproximadamente 100 milhões de arrecadação. Nós sairíamos hoje, Leopoldo hoje tem uma arrecadação anual de aproximadamente 200 milhões, 200 e poucos milhões. Nós iríamos para mais de 300 milhões. Era a solução financeira do município. Isso ajudaria nos 3 pilares principais: saúde, educação e segurança. E viria o 4º, que era a infraestrutura do município. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, cara, quando eu vibrei com isso, eu tive um Natal e um Ano Novo de 2020, mesmo
com a perda irreparável, que eu sepultei o meu pai no dia 21 de dezembro de 2020, mas como um representante do povo e feito parte da votação do projeto, que deu condições de adequar o plano diretor para que essa empresa viesse para o município, eu estava feliz demais, porque eu saberia que inúmeros pais de família e essa juventude que está formando teria uma grande empresa instalada no município que poderia acolhê-lo. Porque nós sabemos, o Tercem fechou as portas, o Cimento Cauê fechou as portas na nossa cidade. Nós sabemos que hoje, CSN, né? CSN. Hoje a CSN, ela não vai permanecer muito tempo, porque não tem tanta extração mais no nosso município, porque o meio ambiente barra muitas pedreiras que estão aí para ser exploradas. Então, futuramente, a extração vai acabar. A empresa vai pôr a viola no saco e vai para outro canto. Uma cervejaria, uma empresa de cerveja, uma Heineken da vida, era para a vida inteira. O povo não para de beber cerveja, não. Você entendeu? Então, nós teríamos um lucro constante na nossa cidade por inúmeros e inúmeros anos. Várias gerações na frente. Sem falar do que ela faria para o município, da contrapartida ambiental que ela daria para o município. Aí, quando chega em 2021, a gente perde a Heineken. A gente vê a Heineken indo embora com as obras já iniciadas. Isso, Zé, eu acho que eu posso viver 100 anos que eu não vou conseguir esquecer. Essa frustração, essa tristeza, essa decepção de ver essa empresa indo para outra cidade. Isso machuca até hoje. Eu tenho no meu gabinete pilhas de currículo. E eu fico vendo o sofrimento de pai, de mãe, dessa juventude que está formando. Meu filho, até pouco tempo, estava desempregado. Graças ao meu Senhor bom Deus, abriu a porta de emprego. Ele deve começar a trabalhar semana que vem. Mas não é porque eu sou vereador que eu tinha facilidade de pôr meu filho no mercado de trabalho. Ele tem dificuldade, né? Estava aí desempregado. E é formado, é um cara com nível técnico em eletrotécnico, um excelente eletricista. E eu, com muitas amizades, ajudei tanta gente a entrar dentro de uma Cauê e não estava conseguindo pôr o meu filho no mercado de trabalho. Então, para você ver que a coisa não é fácil. E aí, quando vem essa oportunidade, você vê ela escoar pelo ralo, assim. Me perdoe a população no que eu vou falar, às vezes eu posso até não estar sendo feliz, mas o povo Pedro Leopoldense, eles poderiam ter lutado mais, sabe? O que faltou, Léo? Faltou garra da população Pedro Leopoldense, faltou a população ir para as ruas, a população lotar uma praça da prefeitura, a população parar a 424 em frente ao terreno onde seria construída a Heineken. Nada disso foi feito. Nós tentamos fazer uma manifestação em frente à prefeitura um dia de domingo, 10 horas. Foi ninguém, o povo estava tudo para os bar, para os campos, bebendo golo, fazendo farra. A população de Pedro Leopoldo, ela não entendeu a importância e a magnitude da empresa que estava vindo para o município. Entendeu? Então isso, os empresários viram que eles não estavam sendo bem aceitos aqui, eles não quiseram brigar muito para ficar. Eles poderiam ter entrado com a liminar. Nós tivemos uma petição que foi feita de uma forma que pegou 38 mil assinaturas, 37 mil assinaturas, de pessoas que nem sabem que Pedro Leopoldo existe no mapa. Entendeu? Então, foi uma situação covarde que fizeram com Pedro Leopoldo. Uma situação covarde. E isso que eu estou falando aqui, eu falei em plenário e repito enquanto vida tiver. Foi uma população, a população poderia ter abraçado a causa, poderia ter se manifestado, poderia ter enchido as ruas, brigado, porque era emprego, era renda, era crescimento da nossa cidade. E eu tenho certeza que esses empresários iam ver isso com outros olhos, e isso ia atingir a nível mundial, atingiria um G1, isso ia ser repercutido de uma forma positiva a favor da empresa, e com certeza ela permaneceria no município. Mas nós não tivemos o apoio nem do nosso governador, por conta de brigas políticas. Sim. E enquanto em Passos ele teve lá. Ele foi em Passos, ele fez selfie mostrando o terreno onde a Heineken ia iniciar. Ele vibrou com a Heineken indo para Passos, a 380, 400 quilômetros de Belo Horizonte. E a logística que a Heineken teria em Pedro Leopoldo, ela não ia achar nem cidade mineira nenhuma. Nenhuma dos 853 municípios
ofereceu para a Heineken a logística que ela achou em Pedro Leopoldo. Então, mas tenho a esperança de futuras empresas, né, possam... Você acha que... Tem negociações, tem empresas sim interessadas em vir, mas nada concreto até então. O município está legalizando as áreas aí industriais, tem muitas aí que foram doadas no passado, não estão produzindo, estão sendo revertidas para o município, e isso vai ter oportunidade de trazer outras empresas para nós aí. Então assim espero que em breve nós possamos estar gerando emprego, estar gerando renda, estar gerando uma condição melhor, né, para os nossos munícipes e para a nossa cidade. Emprego para os nossos filhos. Isso aí é com certeza, porque a frustração dessa grande empresa que foi embora, ela não vai passar da noite para o dia, não. Eu lembro dela, todo dia que eu deito e levanto, eu lembro... Fica, porque você ir do céu ao inferno em um ano. Não, nós fomos da euforia em 2020, com o anúncio dela vindo, e de um luto no final de 2021 com ela indo embora. Então foi assim, se eu não me engano, 13 do 12, acho que 13 do 12 de 2021 ela anunciou que não ficaria mais em Pedro Leopoldo. No dia 19, acho que nós fizemos uma manifestação, acho que 19 de dezembro deu, acho que um domingo, 10 horas da manhã, só estavam lá pessoas que não precisavam, empresários. Os funcionários, o povão mesmo, que tinha que bloquear, lotar aquela praça da prefeitura, bloquear as ruas lá do jeito do trânsito, não ter condição de andar, foi ninguém. Eu acho que é isso que a gente estava conversando antes, eu acho que a gente está vivendo a sociedade muito olhando para o próprio umbigo. E até olhar para o próprio umbigo está difícil, porque não vê o que está perdendo muitas vezes. Eu vou falar, não está fácil não. É uma dificuldade enorme. Mas a gente já falou da saúde financeira, você chegou a tocar aí. E a nossa saúde mesmo, Pedro Leopoldo, Léo. Eu vejo que a gente já teve pior. Na verdade é essa. Mas também já tivemos melhor. Já tivemos melhor. Hoje eu tenho um slogan na cidade, né? Esse slogan foi dado pela população, que eu sou considerado o vereador da saúde. Eu tenho muita parceria, Deus tem abrido portas aí. Não é só com a população de Pedro Leopoldo, não. Não. Independente de ser seu eleitor de Pedro Leopoldo ou não. Com certeza. Você vai lá e tem a melhor boa vontade de ajudar, indiferente de onde a pessoa mora. Somos irmãos em Cristo. Viemos nesse mundo para servir, para fazer a obra de Deus. E toda honra e toda glória seja dada a Ele. Louvado e glorificado seja o teu nome. Inclusive, quando meu pai estava dentro do Risoleta Neves, no tratamento de 2020, foram 3 internações. Lá eu fiz várias amizades, gente de Contagem, de Betim, de Santa Luzia, de Belo Horizonte. E todas essas pessoas, sempre que precisam, me mandam mensagem. Ela que agenda exame, mando para eles. Ou seja, não são eleitores meus, mas são pessoas... Ainda não. Ainda não, né? Aí tudo está nas mãos do Senhor. E hoje eu vejo, nós temos um PA da Lagoa, que é onde a minha querida amiga Flaviana, eu costumo citar que ela é um anjo que Deus pôs na terra aí para poder ajudar esse povo nessa área tão sofrida da saúde, e ela tem feito um trabalho brilhante, ela e toda a equipe, né? Eu cito ela, mas eu deixo o meu agradecimento a toda a equipe do PA da Lagoa. Hoje tem várias especialidades que não tinham no passado, né? Nós temos urologistas, nós temos endocrinologistas, cardiologista, ortopedista, pediatra, entre outras especialidades que também no momento não estou me lembrando, mas já tem. E tem feito um trabalho muito bacana. Mas eu tenho para mim que eles fizeram algumas modificações, como por exemplo, antes você ia num especialista, e isso eu estou batendo nessa tecla já tem mais de ano, e não voltaram ainda o que era, isso vem complicando para os nossos munícipes. Você passava num cardiologista, num ortopedista, num urologista, num especialista, e ele te dava um pedido, ou ressonância, ou tomografia, ou cateterismo, ou colonoscopia, ou endoscopia, enfim. Você pegava esse seu pedido, junto com a sua documentação, xerox da sua identidade, CPF, cartão do SUS, comprovante de endereço e o pedido médico, e protocolava na prefeitura, no TFD, na área da saúde. Você ia embora com um protocolo.
ali estava ficando os seus documentos para já startar, ou algum procedimento feito dentro de Pedro Leopoldo, ou via Belo Horizonte, que muitas coisas funcionam com cota, ou via Lagoa Santa, ou via Vespasiano, vai para fora. Hoje você vai no posto de saúde, os seus documentos ficam lá, e muitas das vezes você vai embora e não leva nenhum protocolo. Aí fica a sua palavra contra quem te recebeu os documentos. Não, eu recebi documento seu não, Zé Ronaldo. Fica na boa vontade, né? Ou às vezes o seu documento que já poderia estar na prefeitura está num malote parado ali, não chegou na prefeitura ainda, tem 2, 3 dias que você já deixou o documento lá. Para resolver isso, não está desamelhando questão de informação, de automação. E aí eu cobrei, né? Como alguns postos de saúde já estão emitindo esse protocolo, né? Outros lugares ainda não, mas um lugar que para mim não deveria funcionar assim, que toda a vida lá mesmo fazia os agendamentos, era o PA Central, porque o PA Central ele é considerado urgência e emergência. Sim. Se você está com um resfriadinho, você vai procurar um posto de saúde, né? Você não vai para o PA Central, porque às vezes você chega lá e se depara com urgência ou com emergência, você vai ficar lá 4, 5, 6 horas esperando para ser atendido. E aí eles tiraram esses agendamentos do PA Central e julgaram para o TFD. Tipo assim, se tem uma pessoa na sala vermelha, ou mesmo que seja na sala amarela, ou lá na observação, precisa fazer um exame, ou uma ressonância, uma tomografia, qualquer tipo de exame, vai lá para o TFD na prefeitura para ser agendado pela profissional lá de baixo, para depois avisar em cima do PA o dia e o horário daquele agendamento. Enquanto isso, ficava tudo nas mãos de quem estava no PA. Lá mesmo eles já saberiam o horário, o dia, o agendamento da ambulância, porque quem está no PA tem que ser levado pela ambulância com acompanhamento de enfermeiro e tudo mais. E isso tirou e jogou lá para baixo. Isso tem gerado um certo atraso. E como eu disse, PA é urgência e emergência. Então são uns ajustes bobos que podem melhorar a saúde. Tem hoje o CIAS, que é onde era o antigo Hospital São João Batista, hoje é o antigo SEM Central. E onde era o SEM Central, hoje é um posto de saúde, na região central, lá embaixo, perto da Avenida Cauê. Então, muitas especialidades também tem no CIAS, que também está fazendo da mesma forma. Antes a pessoa ia num retorno, uma pessoa que teve um AVC, por exemplo, foi no médico agora, já saía de lá sabendo o dia do retorno. Agora não, tem que deixar o documento lá para ir para a prefeitura, para agendar o retorno, para depois ligar para a família, para poder avisar o dia e o horário da família. Então, são coisas que, em vez de melhorar, piorou a vida do munícipe. E eu tenho batido nisso constantemente. Né? Tanto que nós estamos aguardando uma visita do diretor, que assumiu um novo diretor, que é o Silmar, um cara que trabalhou comigo na Cauê, trabalhou na Unimed há muito tempo, é um bom profissional, para me poder pôr isso para ele também, para ver se ele nos ajuda ou a melhorar ou a voltar como era antes, que cada cidadão possa se dirigir ao TFD e fazer lá o seu agendamento. Não dá para esperar. É a maior riqueza que Deus nos dá, né? Você chega a procurar PA, na verdade. Vou falar do nosso caso aqui. Né? Você não está indo lá passear, né? Você não está indo lá passear. Eu brigo, eu falo muito que hoje a vida da gente, ela pode, é um estalar de dedo. Né? Eu vou dar um exemplo. Nós perdemos essa semana que passou, no dia 11 de outubro, né, um grande amigo e vereador, José Justino. Um camarada que tinha um sonho, que era ser vereador. E eu agradeço a Deus que eu tive a oportunidade de ajudá-lo a chegar lá. Através da minha votação, ele foi o 4º vereador do partido a ser eleito, e ele foi puxado na legenda e pôde realizar o sonho dele. Só que, infelizmente, ele sofreu um AVC, ficou esquecido de um lado, não parou de conversar, né, só pronunciava por gestos, mas era um camarada formidável. E aí sofreu uma queda recentemente, fraturou o fêmur, teve que pôr uma prótese no quadril. E na terça-feira ele foi tirar os pontos, estava bem, e resolveu passar na Câmara e pediu para chamar o pessoal para cumprimentar ele. Aí nós descemos a rampa, eu e mais uns 4 vereadores, fomos lá, brincamos com ele no carro, caçoamos, ele riu, né, falou que a Câmara estava toda no coração dele, uma coisa bacana, sabe? E quando foi aproximadamente 21h47 da noite, no dia 11, o Ângelo Tadeu me ligou, me dando a notícia que nós tínhamos acabado de perder o Zé Justino. Infarto fulminante. Então a vida é um sopro, é literalmente um estalar de dedo. Então se
Se a nossa saúde ela tem que ser o carro-chefe, eu costumo dizer que é a pasta mais difícil que uma gestão administra. É tanto que da fatia do bolo de arrecadação do município, 25% vai para a educação, isso é lei, não pode ir menos, 15% vai para a saúde. Só que nunca vai 15% para a saúde, sempre costuma ir quase o dobro. Sempre necessita de algo. E praticamente 50%, 48%, 50% vai para folha de pagamento. Ou seja, se um gestor não tiver flexibilidade, jogo de cintura, para conseguir recursos para o município através de emendas parlamentares, ele não faz nada. A arrecadação do município fica toda para pagar a folha de pagamento, para a saúde e para a educação. Aí, para ele poder fazer uma melhoria na cidade, ele tem que ter parcerias para trazer recursos a nível estadual, a nível federal, para poder fazer algo na cidade. Então, se o gestor não tiver esse conhecimento, porque a saúde leva mais do que os 15%. Já teve gestor aí, eu já vi saúde investir 31%, 32%, 29%, mais do que investe na educação, que é os seus 25% do orçamento. E aquela estrutura daquele hospital hoje em dia, da QPA? Todo mundo passa e vê aquilo dali, assim... que aconteceu que não desenvolveu? No primeiro mandato, ali estava na justiça. Foi encontrado muitas coisas erradas e tudo. Depois faltou recurso. Depois resolveu isso tudo da justiça, aí já poderia dar sequência no hospital. Só que a arrecadação caiu, veio pandemia, que foi na gestão de Marião. Não teve como dar sequência. Hoje a Heloísa tem projetos para lá, para poder voltar e fazer. Inclusive tem projetos até de futuramente termos clínicas de hemodiálise em Pedro Leopoldo, para que os nossos munícipes não tenham que estar indo para Belo Horizonte. Então a tendência é que agora vá melhorar a estrutura ali do PA Central e do hospital, que está lá parada muito, inclusive com bloco cirúrgico e tudo mais. Então tem muita coisa boa para sair do papel aí nos próximos anos, tanto não só na área da saúde, mas como infraestrutura. Como, por exemplo, uma Via Norte. Dá para ter uma Via Norte que vai ligar o Andiara ao trevo da cidade, chegando ali, quando você chega de Belo Horizonte no trevo, deve ter uma Via Norte ligando ali. Tem uma outra via que está para passar ali atrás do supermercado BH novo, ali e sair ali no Andiara, ali perto do depósito de Branquinho. Ajudar, entendeu? Né? Então tem creches previstas vir para a região norte, tem ou possivelmente uma UPA, ou ampliar mais ainda um PA Lagoa, que hoje ele funciona aí ele funciona 7 dias na semana, nos mesmos horários durante a semana, é o final de semana, das 7 às 19. Hoje e aí já não leva mais no particular, hoje leva só lá. Há possibilidade dele passar a ser 24 horas futuramente, entendeu? Isso vai desafogar muito o PA Central, entendeu? Então tem muitas... A Heloísa, ela está com ela, mas a Ana Paula, elas estão com uma visão boa de crescimento para a nossa cidade. E há essas discussões aí futuras de empresas que possam estar vindo para o município. Onde era Franco Matos, por exemplo, indo para o Urubu, sim, breve vai estar funcionando. Lá também vai ser com tecelagem e tudo. Parece que os contratos vão ser feitos tudo através lá do SEAC, lá do Cine. As pessoas vão estar podendo direcionar os seus currículos para lá. Então já é uma forma, já é uma porta de emprego, né, para poder estar colocando o povo no mercado. E a expectativa é que futuramente venham outras também. Com certeza. Léo, você fala muito da sua fé, né? De te conhecer na igreja, né? A gente teve o prazer de estar na renovação junto. E eu vejo que mesmo você assumindo esses mandatos seus, você nunca perdeu esse amor. Você acha que isso aí é uma herança da sua mãe, que tinha um amor tremendo pela nossa religião católica, por Maria? Você acha que isso tudo é uma herança dela na sua vida? Sim, com certeza. Hoje eu não sou ninguém sem o Deus que nós servimos, sem a nossa intercessora, Nossa Senhora Aparecida, né, Maria Santíssima, que está sempre intercedendo ao Pai pelas nossas súplicas. E todo esse amor a Deus, todo esse temor por Ele, veio da minha rainha. Mamãe toda a vida nos ensinou, como eu disse aqui há pouco tempo, se sou o homem que sou, agradeço aos pais que tive.
e os avós também que tive. Me ensinaram a ter esses princípios, né, e a valorizar a Deus acima de tudo. Porque se ele fez, ele é Deus. E se ele não fez, ele é Deus do mesmo jeito. Então, eu vou tentar falar, não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, vocês me perdoem. Mas dia 24 agora faz um ano que eu sepultei um neto. E no dia foi uma dor muito grande, sabe? Eu vi o meu filho assim, desesperado. Ele gritava, ele me abraçava, ele me apertava. E era um filho de 8 meses e 5 dias. Então, é uma dor que eu não desejo para ninguém. Mas é só esse Deus que nós servimos, esse Deus vivo, é só Ele que nos fortalece. É só Ele que é o nosso alimento. Porque Ele deu, Ele tem o direito de recolher. Todos nós deitamos e levantamos com a certeza de que um dia nós vamos partir. De que um dia esse cronômetro da vida vai zerar. E nós iremos ao encontro do Senhor. Por isso que eu falo que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E nós temos o nosso livre arbítrio. Aqui está o caminho do bem, aqui está o caminho do mal. Quem escolhe qual seguir é você. Agora, as consequências daquele caminho também é você que tem que arcar com elas, né? Então, quando eu vi o desespero do meu filho, que perdeu, me abraçava e gritava que o Lucas não pai, e o meu neto era uma criança que requeria alguns cuidados, e eu falei com ele, filho, Deus me deu sabedoria para conseguir acalmar e acalentar o coração dele, que não foi fácil, e até hoje ainda não tem sido, mas servindo esse Deus aí que enquanto respirar o ar desse mundo, os meus joelhos estarão dobrados servindo. É Ele que vai nos sustentar, nos dar sabedoria, nos fortalecer para poder aceitar e entender, né, os seus desígnios na nossa vida. Como, por exemplo, quando Ele levou a minha amada mãe, eu nunca imaginava perder a minha mãe. A minha mãe era o meu chão, ela era a minha vida. Ela era onde eu buscava recarregar a minha bateria no dia a dia. Eu poderia chegar na casa de mãe, um mulambo, completamente sem chão. Com 5, 10 minutos de conversas com a minha mãe, ela revigorava minhas energias, ela me colocava para cima. E quando Deus levou a minha mãe, Ele me preparou. Ele me preparou de uma forma que Ele deixou para levá-la no dia que eu estava indo visitá-la, para que eu pudesse tomar providência de tudo. Né? Então, eu fiquei 8 dias acamado praticamente, com dengue, achei que eu ia morrer. E ele aguardou esses 8 dias, minha mãe teve entubada, eu não vi. Então tudo que eu passei, se não fosse esse Deus que eu sou temente, que eu sirvo, eu não tinha superado não, Zé. Eu não tinha superado. Né, eu dei vários testemunhos dentro da igreja Santo Antônio, do meu passado, eu nem político era, e todos os meus obstáculos nessa vida foram superados através da minha fé. Através do que minha mãe toda a vida me ensinou, que Deus é fiel. Ou às vezes eu estou na cidade e aquele aperto no peito, nos problemas do dia a dia, as lutas, e aí vai e passa um carro, e nele às vezes está escrito, Deus é fiel. É como se ela estivesse falando para mim, estou aqui meu filho. Estou intercedendo. Estou intercedendo. Continua aí que eu estou aqui. Ela nunca nos abandonou. Ela sempre... Eu vou contar para você um caso rápido, impressionante. Eu morava no Dom Camilo. Aí, não sei se você tem essa mania, eu chego às vezes, eu gosto de ter um short meu de pendurado na cabeceira da minha cama. Eu pego aquele short ali, às vezes eu coloquei um short na cabeceira da minha cama. Um short levinho, que eu gosto de ficar dentro de casa e tal. E esse short sumiu, Zé. E eu tô caçando esse short, já tinha procurado a casa inteira, tinha ido no balai, eu tinha olhado a gaveta da cômoda, já tinha ido no guarda-roupa e nada do short. E um dia eu deitado para dormir, eu escutei a voz de mamãe falando assim, olha debaixo da cama. O que acontece? A minha cama é rampada, ela é 12 centímetros mais alta na cabeceira. E ele caiu, e ele não chegou a cair no chão. Ele ficou preso na parte da cama para o chão, então ele não chegou a cair no chão.
Quando eu agachei, que eu olhei debaixo da cama, e ele de pendurado ainda na beirada da cama, para poder cair no chão. E era o único lugar que eu não tinha olhado. E eu estava com os olhos fechados, foi literalmente, escutei aquela voz longínqua, olha debaixo da cama. E eu desci e fui olhar debaixo da cama. E o Shoah estava lá. Então, já teve vezes de eu estar dirigindo, eu converso com a minha mãe, eu sinto a presença dela, entendeu? Então, ela realmente é uma intercessora lá ao nosso Criador. Estar na presença dela para entender isso, né? Porque ela é uma pessoa... Todos os meus amigos que a conheciam apaixonavam com ela. Sua mãe é um espetáculo de pessoa. E ela, assim, ela é minha confidente, eu desabafava a minha vida toda com ela. Eu chegava lá, ela já sentava no sofá, já balançava as perninhas. Quais são as novidades? Conta pra mim. E ali a gente ia bater aquele papo sadio. E eu sei que onde ela tá, ela vai estar sempre olhando. E ela deixou a missão dela cumprida aqui. E eu ainda agradeço a Deus, sabe, por não ter deixado ela sofrendo em cima de uma cama. Porque ela não merecia. Foram 22 dias de luta do descobrimento da doença, do resultado da biópsia. Foi uma leucemia aguda, um câncer no sangue, no dia 10 de abril de 2015. E no dia 2 de maio, num primeiro sábado, Deus a levou. Ele a recolheu. E para aqueles que creem, que têm fé e que são tementes a Nossa Senhora, sabe que o primeiro sábado a porta do inferno está fechada. Entendeu? Então isso conforta muito o coração da gente, saber que mamãe foi abraçada pelos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. E de lá ela vai estar sempre olhando por nós. Mas ela foi, mas deixou duas aí para tomar conta do Senhor. Deixou. Minhas bênçãos. Elas não deixam de não, elas são... As minhas. Puxando a orelha, ela tem que puxar. Elas são diferenciadas. Eu falo que Viviane, eu chamo ela de minha irmã mãe. Eu sou muito abençoado, sabe? Que eu tenho 2 cunhados, que não são 2 cunhados, são 2 irmãos. Tanto o Vanderluz quanto o Anderson. Mas o Anderson é um cara diferenciado, um cara que, nessa luta que nós tivemos com meu pai, ele e a Viviane, todos os 3 filhos deram a sua contribuição, ajudaram a Elisângela, mas a Viviane e o Anderson moravam lá com meu pai, né? E eles, nem se Deus me der a honra de viver 100 anos, eu consigo retribuir tanto ao Anderson quanto a Viviane o que eles fizeram para os meus pais, pelo o carinho que o Anderson tinha com a minha mãe. Você vê, a base, ele levou eles para passear em novembro de 2014, ele comprou passagem, fez um pacote surpresa, levaram eles para andar de avião, eles nunca tinham andado, levaram eles para Porto Seguro, não sabendo ele que ele estava fazendo a despedida da minha mãe. Ela teve o prazer de andar de avião, de ir conhecer o mar e tudo mais, e para depois ela partir. Então o Anderson é um cara que eu tenho uma gratidão eterna pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que ele sempre teve com meus pais. E esse mais de um ano que meu pai ficou acamado, que foi do dia 19 de outubro de 2019 até o dia 21 de dezembro de 2020, onde o Papai do Céu o levou. Então foi 1 ano, 2 meses e 2 dias em cima de uma cama. Eles foram, assim, bênçãos na nossa vida para ajudar ao cuidado do meu velho. Nós chamávamos ele de meu jovem. E aí, meu jovem? Chegava lá assim com ele. Então, sabe, agradeço a Deus por tudo, porque mesmo nesses períodos de luta, de dificuldade, de perdas, a presença do Divino Espírito Santo, a força que Deus nos deu, ela foi constante. E isso será sempre lembrado e sempre levado o pensamento a Ele, pedindo a Ele que a cada dia que passe possa ser a nossa luz, o nosso guia e a nossa companhia, hoje, amanhã e todo dia. Essa inspiração divina te leva a pleitear algo a mais na política aí? Tudo na minha vida está nas mãos do Senhor. Eu sempre deito e levanto. Na hora que eu deito, eu agradeço ao Senhor aquele dia que está terminando, por Ele ter me dado a honra de viver mais um dia. E já falo para Ele que está nas mãos dele o meu amanhecer, que se assim for da permissão dele,
que Ele possa me dar mais um sopro de vida. E eu tenho um sonho, sempre tive, não vou te mentir. Quando eu entrei para a política, eu falei que eu não entrei para ser só vereador. A gente vai tendo muitas decepções, a gente vai se frustrando com muita coisa, mas a vida da gente ela vai estar sempre na mão de Deus. Então, que aconteça aquilo que for da permissão deles, que o que Ele me achar suficiente para representar a nossa população nesse mundo político, eu estarei aqui como servo dele, pronto para poder obedecê-lo. Então, se ele achar que ele tem amanhã um cargo de disputar o executivo da cidade, nós vamos buscar a sabedoria e pedir a ele que nos capacite para poder tentar representá-los da melhor maneira possível. Se um cargo um dia eu for numa Assembleia Legislativa de Minas Gerais ou até mesmo num Congresso Federal, lá em Brasília, que ele também possa me capacitar para estar chegando nesse patamar, mas que seja feita sempre à vontade dele, porque eu nunca terei dúvida que ela será sempre boa, perfeita e agradável. E aí, Léo, esse segundo turno, essas eleições nós vamos enfrentar aí. Esse segundo turno, Zé Ronaldo, eu peço que o Senhor nosso Deus possa visitar o coração de cada brasileiro, fazer uma retrospectiva na cabeça de cada um, para que eles tenham sabedoria ao caminhar a uma urna para escolher a situação do país nos próximos quatro anos. Que o nosso líder seja um líder aí ungido pelo Divino Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala, né, que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando não, o povo geme. Então que essa sabedoria possa chegar no coração de todos e que eles saibam olhar para trás, né? Olhar para os princípios familiares, olhar para aquilo que está na palavra do Senhor, que não é nem eu, nem você e nem ninguém que colocou, mas sim a Escritura Sagrada, está lá feita pela mão de Deus. Que esses princípios possam ser respeitados, né? Que a nossa juventude que aí está não tenha necessidade de se deparar com uma ideologia de gênero, onde se entra uma criança de 13, de 10 anos, e pode entrar uma criança de 10 a 13 anos, feminina, e pode entrar um marmanjo de 50, como se trata a ideologia de gênero, que seria um banheiro unissex. Eu acho que pai nenhum quer isso, né? Eu acho que ser humano, essas situações são princípios. Deus fez homem e mulher. Não tem mais nada. Você entendeu? Então, é isso que eu peço. Eu peço que aquelas famílias possam entender o que é uma pessoa no mundo das drogas, para que um país não tenha liberado o uso das drogas. E eu posso falar com propriedade, porque eu trabalho com comunidades terapêuticas e com famílias desesperadas, tentando cuidar daquele ente querido que está nesse mundo do vício. Só Deus sabe o que é você ver uma mãe, um pai, um irmão, a família definhando, a família perdendo tudo para tentar cuidar de quem ama. E aí eu vejo a possibilidade de uma liberação das drogas. Hoje eu sou um político. Eu tento respeitar ao máximo o dinheiro público. Eu sou um funcionário de vocês. Vocês fazem o meu pagamento, o pagamento dos demais vereadores, o pagamento de todos os servidores públicos que estão dentro de uma administração pública, o pagamento da prefeita, da vice-prefeita, de todo o seu secretariado. Esse dinheiro tem que ser respeitado, porque é um dinheiro do suor de cada trabalhador. Ah, mas eu não pago um IPTU. Não, o imposto que entra numa prefeitura não é só do IPTU que você paga, não. É de todo o alimento que você busca em um supermercado, desde uma bala que você compra em um boteco, dali tem um imposto indo para os cofres públicos para poder fazer a cidade girar. Será que se eu roubar esse dinheiro eu mereço a confiança, o respeito e o voto desse cidadão? É isso que eu peço à população, que faça uma retrospectiva de vida dos anos anteriores, de tudo que nós vimos que nós vivemos e vimos, de todo o escândalo realizado em rede mundial, um dos maiores escândalos realizados em rede mundial,
Será que isso foi mentira? Por muito menos nós temos políticos na nossa cidade, que eu também vou privar de me citar nomes, que estão inelegíveis até hoje, por muito menos. E com tudo que foi mostrado em rede mundial, né, que foi mostrado no exterior, o escândalo político que o nosso país passou, a vergonha que o nosso país passou, e com o estalar de dedo tudo isso sumiu. Acabou? Tudo isso virou lenda. Então é só isso que eu quero que a nossa população reflita quem que ela quer, por quem que ela quer ser governada nos próximos 4 anos. É por fulano ou por Beltrano? É por uma pessoa que defende família, que é a favor dos princípios familiares, que é temente a Deus, ou por um candidato que vai totalmente contra todos esses princípios e muito mais. Porque na minha história de vida, como eu disse no início da nossa conversa, nos meus 48 anos de vida, eu nunca, que fique bem claro, posso estar errado, mas eu nunca vi um candidato à presidência do país subir um morro para poder pedir apoio para ladrão, para traficante, para vagabundo. Eu nunca vi isso acontecer. Isso aconteceu. Você foi contra ele. A gente luta para pôr a ordem, né? Então, será que é esse o cara que eu quero que administre o meu país? Eu só peço à população brasileira, né, que reflita sobre todos esses princípios, que olhe aquele pai que tem aquela criança em casa hoje aí de 5 anos, de 1 aninho de idade, que futuramente vai estar usando um banheiro com um homem com uma idade bem superior a ela. Entendeu? É isso que você quer para essa vida? É um camarada que você estiver com a sua família num local e ele com um cigarro de maconha, fumando e jogando a fumaça na sua cara? Que liberdade vai ser essa? Que liberdade vai ser essa? Eu só peço isso, que as pessoas enxerguem isso, porque é o que está aí se mostrando. E peço àqueles que são tementes ao Senhor, que têm fé, que têm crença, que é cristão, que dobrem os seus joelhos e entrem em oração até o dia 30 pelo nosso país. Porque a luta espiritual, eu estou falando e o meu corpo está dando sinal, ela vai ser enorme até o dia 30. A luta espiritual nessas eleições de 2022, nós só iremos vencer de joelho dobrado. Levando o pensamento a Deus, aqueles que são católicos, a Deus e a Maria Santíssima, aqueles que são evangélicos, sigam a sua crença, mas o nosso Deus é um só. Então aqueles que são cristãos, orem a Deus pelo nosso país, intercedam, jejuem, vamos jejuar e orar, porque está preocupante, está assustador. Então Mas, Délio, até mesmo aqueles que não têm religião nenhuma, pensa nos seus filhos. Pensa nos seus filhos. Até aquele que é ateu, pensa na família. Eu tenho certeza que ele quer o bem da família dele, né? Que ele quer ter paz, que ele quer ter liberdade de expressão, coisa que está sendo, que pode vir a ser privado, né? Se sentir seguro. Porque é muito triste eu falar para você que o ladrão tem que te roubar porque ele precisa tomar a cerveja dele, assar a carninha dele, ele tem que levar seu celular. Ele tem que roubar seu carro. Eu posso te roubar, é normal. É normal, é um emprego. É um emprego. Ele está considerando como um emprego dele. Ele também está trabalhando. Assina a carteira dele. Isso é o fim, isso é o cúmulo, gente. Para mim, que trabalho desde 10 anos de idade, com 15 anos eu estava fichado pela primeira vez. E hoje eu já tenho 31 anos de NPS pago sem colocar insalubridade e a minha periculosidade dos meus quase 18 anos de Cauê. Ou seja, eu já tenho possibilidade de correr atrás da minha aposentadoria na lei antiga, porque o tempo que eu contribuo, né, para o nosso país, pagando o meu INSS, já é superior, né, à exigência para uma aposentadoria. Eu já entrei, já está na mão do advogado. E em nome do Senhor, se é direito meu, em minhas mãos ele há de colocar no tempo dele. Então, que Deus dê sabedoria, discernimento, saúde e paz para todo brasileiro que vai caminhar às urnas
escolher o futuro do nosso país, da nossa nação e dessa juventude que aí está. Léo, agradecer. Muito obrigado, cara, por tirar desse tempinho para estar aqui com a gente. Sua companhia sempre vai ser muito boa. Nossa casa, você sabe, é porta de entrada para a sua. Se você quiser vir, bater papo, conversar, nós estamos aí. Agradecer por inúmeras vezes que nos ajudou. De perder de conta, às vezes que você apoiou a gente ligou, sempre teve retorno. Eu falo mesmo de peito aberto que você é um amigo da comunidade, você não é só um vereador, não. Muito obrigado. Você faz por amor, você faz porque gosta, porque tem prazer de ajudar as pessoas. Muito obrigado mesmo, Léo. Eu é que agradeço, Ronaldo, agradeço você, a sua família é a minha família. Eu agradeço muito a oportunidade que Deus me deu de estar aqui hoje, mesmo com as turbulências que tivemos, né? Eu falo que são ossos do ofício, né? Ser um representante do povo não tem dia, não tem horário, não tem local, e teve um ocorrido, e eu consegui chegar para poder estar aqui nesse momento ímpar. Te parabenizo aí pelo trabalho, pela pessoa que você é, pelo homem de Deus, pela família, e saiba que pode contar sempre comigo, porque, como eu disse, a sua família é a minha família, e eu agradeço sempre a oportunidade que Deus tem me dado de poder servi-los. Então estaremos aqui, independente de voto, que fique bem claro, acho que eu nunca ajudei as pessoas esperando o voto delas. Claro que você nunca pediu voto para nós. Nunca pediu. Vou te dar um exemplo que na eleição passada eu estava com a cabeça tão preocupada com meu pai, foi uma eleição que eu não fiz campanha, eu não fui nem em nenhuma carreata, eu não fui nem em nenhuma reunião política, eu não participei, eu visitei 12 casas porque pediram a minha presença, e teve pessoas que às vezes andavam comigo no carro, que você não é candidato, não? Você não tem um santinho para me dar aí, não? Eu sinto, quer dizer, eu não... Foi literalmente, primeiramente Deus me honrando pelo meu trabalho, e o povo que realmente me acompanhou, e o povo fez a minha campanha. Em 2020, eu fui eleito primeiramente por Deus e pelas pessoas que caminharam comigo nos últimos anos, nos últimos 8 anos, né, que foram os meus 2 mandatos. Então, o meu trabalho, a minha história dentro do município, me colocou de volta para permanecer representando vocês. E isso é que me deixa feliz, é esse reconhecimento, é essa gratidão. É uma honra muito grande poder estar hoje, né, como representante do povo, e honra maior, com 2 reeleições consecutivas, sendo o número 1 da cidade. Esse é o Deus que eu sirvo, esse Deus vivo, esse Deus do impossível, e esse Deus que é literalmente fiel na nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade. Só uma lembrancinha da nossa conversa, pra você lembrar. Que bacana. E E que lembrancinha. Olha, é um presente. Uma lembrancinha abençoada. Ó. É o que faz. Muito. Você tá levando essa caminhada sua que é árdua. Muito bacana. Usou as palavras que Deus abençoe. Que eu não lembro o nome da santa, mas eu li uma vez um livro que ela falava o seguinte: fale, pregue muito. E se for necessário, use as palavras. Então, continue sendo esse exemplo, Amém. Arrastando pessoas, Amém. Independente de estar falando ou não, continue sendo esse exemplo de pessoa. Porque aqui não estamos entrevistando o vereador, é o Léo mesmo, no dia a dia. Prata da casa, nascido e criado nessa cidade que eu tanto amo, espero ainda vê-la cada vez melhor, cada vez crescendo, não só em infraestrutura, mas em emprego, em renda para o município e em bênçãos, porque eu deixei de citar uma situação, né? Mas, em nome de Jesus, ela vai viver novamente, que é essa lagoa que nós estamos vendo aí acontecendo aí, umas situações tristes e lamentáveis. Teremos em breve uma audiência pública, possivelmente agora mês que vem, para discutirmos a situação dela, junto aos órgãos competentes. E lagoa essa que eu tive a honra de nadar, de pescar, e hoje encontra-se nessa situação lamentável. Então eu espero muito sim ver esse Pedro Leopoldo nosso muito, mas muito melhor, porque o povo aqui merece. O povo aqui é um povo guerreiro, um povo que ama a cidade. Então acho que eles merecem uma administração que zele por eles,
para que eles possam sorrir. E eu estou aí, à disposição sempre, não só como vereador, mas como cidadão Pedro Leopoldense que tanto ama essa cidade. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Duas coisas que eu te pedi. Primeiro, você continua sendo essa pessoa, dependendo do cargo que você escolheu na frente. E a segunda, quando você achar a sua casa aí no seu condomínio, chama nós, né? É de sacanagem. Você viu, eu pago aluguel até hoje com uma casa num condomínio em Lagoa Santa. É de sacanagem, já. Como é que você tá morando lá? Aluguel de lá. Eu vou intensificar a busca dessa casa, porque sou o dono da casa que não sabe que tem a casa.